Amados, recebi então, já há mais de 15 dias, no Piauí ainda, a data e também o conteúdo do que deveria ser pregado. A série de mensagens está prezando por livros, né? A cada domingo, a apresentação do conteúdo de um livro. E hoje o livro de Êxodo, né? Por isso, abram as Bíblias em Êxodo, capítulo 1. Estou mexendo aqui com o tablet do chefe. Esse bicho não vai estranhar um missionário que vem de longe, não, né? Êxodo, capítulo 1. E vamos fazer uma pregação um pouco diferente. Assim que eu cheguei, já brincaram comigo. Está aí, mais um pregador temático. Coisa que eu tenho pelejado para ser e não consigo mais. Às vezes estou celebrando um casamento, quando eu vejo, estou expondo o texto do casamento aí que eu separei. Formatura, e separo um texto, estou lá fazendo a exposição do texto. Eu digo, meu Deus, virou vício. Mas o desafio é maravilhoso. É o tipo de pregação que desafia e também me deixa contente. É capaz de trazer uma gama de informação para irmãos da igreja bastante preciosa e suscitar em alguns o desejo de investigar mais, de ir mais além e de pesquisar mais acerca do pouco que é possível a gente dar em um sermão, em um culto só, de um livro como Gênesis. Quem foi que pregou domingo passado, pastor? Foi você. Deus te abençoe. Com certeza, você expor Gênesis num sermão, misericórdia. Quanto assunto tem ali. Êxodo, embora seja bem menor, bem menos complexo do que Gênesis, também não fica atrás. E os que virão pela frente aí também não vão ser brincadeira, não. Mas vamos ver o que a gente pode extrair e contribuir, trazer de contribuição para a igreja. Vamos ler inicialmente apenas os versículos do 1 ao 7, fazer uma apresentação breve do livro. Amém? São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Prestem bastante atenção no versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor bom Deus e Pai Todo-Poderoso, na unção do Espírito Santo que nos instrui para compreender, receber essa palavra no coração e ter o entendimento do que ela transmite para nós, é que nos atrevemos a estudá-la e também a passá-la adiante. E esse Espírito Santo que instruiu quem escreveu, instrui quem hoje estuda, também seja capacitador de quem prega, assim como de quem ouve, para que essa palavra surta em nós todo o efeito necessário para a transformação de vida, crescimento no conhecimento das coisas santas do Senhor e aperfeiçoamento para viver nesse mundo tenebroso, brilhando como luz no meio das trevas e transmitindo a palavra do Senhor em todo canto e em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém? Êxodo, palavra simples de traduzir, saída, partida. O autor, muito provavelmente, é Moisés. Pouca gente vai divergir, mas há quem divirja, a gente compreende. Não vamos brigar com ninguém por conta disso. A época, não da escrita, vamos falar do próprio Êxodo, a época da saída, entre 1446, talvez 1260, então entre o final do século XIII, metade do século XV, mais ou menos ocorreu esse êxodo, a saída do povo de Deus do Egito. E aqui a gente chama a atenção que
vamos tratar hoje também de um estilo de pregação que no passado a gente usava muito, mas a gente usava assim meio indevidamente, sabe? Que é uma linguagem que nós chamamos de tipificação ou de simbologia. Então, alguns irmãos mais entusiasmados costumam ver tipo e símbolo de tudo, em tudo quanto é livro. Eu lembro do pastor Edson de Gouveia, quase mata a gente de rir na sala de aula, quando criticava esse tipo de sermão e dizia que o camarada lê, então, ali o texto em que a jumenta falou com Balaão. E aí coloca ali o anjo com a espada que assusta a jumenta é Jesus, e que o Balaão é o capeta, a jumenta é o pastor, e vai arrumando jeito de identificar as personagens na cena ali, né? O que é um verdadeiro desastre. Isso não funciona assim em todas as ocasiões. Mas, no caso específico do fenômeno, do acontecimento do Êxodo, é perfeitamente possível que a gente faça uma associação com a vida de cada um de nós, desde o instante em que conheceu, ouviu o Evangelho a primeira vez, saiu seguindo aí um bocado de gente, mais ou menos sem saber para onde estava indo, e ao longo da caminhada foi descobrindo quem era esse povo, quem era esse Deus, para onde estava indo, o que estava acontecendo, e crescendo no conhecimento de Deus, de todas essas coisas, até que se cumprisse aquilo que Deus prometeu. E é disso que a gente começa a tratar agora. Ora, lemos aí esses primeiros versículos para que a gente comece a se situar na questão. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Você terminou de ler o livro do Gênesis, você viu aquela quantidade de milagres que aconteceu ali. Deus, a mão de Deus agindo soberanamente para que o seu povo fosse parar ali. Ora, Deus havia prometido uma terra para o seu povo, e o povo já estava nessa terra, Jacó estava em Canaã. E Deus manda uma fome para o mundo inteiro, de maneira que só tem comida no Egito, e tem comida no Egito exatamente porque José foi para lá, Deus colocou José lá. Como assim? Não foram os irmãos deles que pegaram, bateram, espancaram, venderam como escravo? Sim, tudo isso. E a mão do Deus Todo-Poderoso regendo todas essas coisas. Talvez isso seja meio complexo de explicar num sermão, então fica aí para você ir anotando num caderninho e nas aulas de escola bíblica dominical, você ir largando pergunta aí no pé do vidro do professor. Não tenha dó não, mande mesmo, para valer. Que daqui até o fim do ano de 2020 nós vamos ficar peritos nesse negócio de soberania de Deus, que para muita gente é um bicho de 7 cabeças. E certo é que ali está o povo. 400 e tantos anos se passaram, José morreu, Judá e seus irmãos, e certamente aquele faraó, gente fina, amigão de José, já morreu faz muito tempo, deve ser uma múmia linda. Outros vieram depois dele, e chega esse período aqui especificamente. O povo está lá. 400 anos se passam, as gerações vão trocando, vai morrendo gente, nascendo gente nova. O que interessa é que o povo está ali, no Egito. A essa altura do campeonato, como é que nós chegamos aqui? Não, eu só conheço isso aqui. Não, vocês são de Canaã, não sei nem onde é isso. Que é porque José veio para cá, já ouvi falar, mas não tem muito mais informação do que isso. A coisa é pouca. A informação é muito pouca. Moisés sabe que é hebreu, ele sabe que não é egípcio, tanto que quando ele vê um egípcio judiando de um hebreu, ele mata o cara lá com um karatê, devia ser bom, que era uma beleza de briga, foge lá para o deserto. Quando se encontra com Deus lá na sarça, qual é a primeira pergunta? Quem é o Senhor? Como é teu nome? Quando eu chegar lá, como é que eu te apresento? Ou seja, nem sabem quem é Deus. Ou seja, igualzinho a mim e a você, que pensávamos que sabíamos quem era Deus. A gente achava que sabia. Tanto que a gente era tão arrogante ao ponto de dizer que era filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Né? Era assim ou não era?
E de repente a gente se depara com o Senhor que se apresenta para nós de uma maneira que nós nunca imaginamos, lá no mundo, ou seja, no Egito, onde você nasceu, onde você não pediu para nascer, mas você estava lá. Igualzinho aqui nesse mundo, onde você não pediu para nascer também. Ou alguém pediu para nascer aqui? Eu não lembro, né? Alguém pediu, não, eu quero nascer no planeta Terra. E eu quero nascer naquela cidade. E eu quero ser daquela família. Alguém fez esse pedido? Fez. E quero torcer para o Vasco da Gama. O cara gosta de sofrer, né, Celso? O cara queria mesmo massacre, né? E nessa condição está o povo. Você dá um passinho para frente depois, que a gente vai comentar de novo o versículo 7, 7 depois, mas veja aí o capítulo 2, versos 23 a 25, quando a conversa agora é a seguinte, ó. Olha que interessante. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão. E por causa dela, ou seja, por causa de quê? Dessa servidão, do arroxo. Por causa dela, clamaram e seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Alguns verbos aí chamam a atenção mais do que outros. Ouvindo Deus, se lembrou, então ele viu, então ele atentou. Muita gente se engana aqui e adianta um pouco, dá um passo além da Escritura. E olha, o povo estava sofrendo e orou a Deus. Mas eles não sabiam nem quem era Deus. Oraram a Deus, não. Estavam gemendo, urrando no meio do sofrimento. Quem foi para lá, porque era parente do governador, 400 anos depois, eram escravos. Viviam sob trabalho pesado, forçado, debaixo de taca. E clamavam, gemiam, urravam. E Deus ouviu. E o Deus soberano atentou e fez alguma coisa. Capítulo 3, versículos de 7 a 9. Olha aí. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar daquelas nações que Deus vai expulsar de lá. Ora, desci, ou seja, por causa disso, desci a fim de livrar o meu povo. Isso te lembra de alguma coisa mais recente, que vai acontecer uns 1.500 anos depois, quando o Senhor Jesus desce aqui até nós, para trazer para nós, nesses dias, um livramento muito semelhante àquele que Deus comissiona Moisés a fazer lá no Egito. Tirar meu povo da escravidão e levar o meu povo para a terra que eu prometi. Amados, ver a soberania de Deus nessas coisas, ver a mão poderosa e infalível do Senhor agindo nisso, é constrangedor. Tremendamente constrangedor. Nós conhecemos aquele povo, nós conhecemos a história. Desde criança que a gente ouve isso. A Disney fez desenhos animados com a historinha do Êxodo. Outras grandes indústrias de cinema fizeram coisa parecida. A TV Record fez aqui também. Ficou uma coisa horrível, mas fez. Dá para ter lá uma ideia bem estragada, mas dá para ver alguma coisinha. Todo mundo fala disso, a gente ouve disso há muito tempo. E há muito tempo a gente não atenta para detalhes super interessantes dessa história toda. O povo gemia sob a escravidão. Nós estávamos gemendo sob a escravidão do pecado. Achando que éramos os reis da cocada, cada passo que dávamos, nos afundávamos mais no atoleiro do pecado, cada dia mais escravos nos tornávamos, e o Senhor, de repente, resolveu nos livrar.
o Senhor de repente agiu, escolheu alguns segundo a sua soberania. Anota de novo esse nome, soberania. A gente costuma esquecer muito isso daí. Soberania. Não é com C cedilha, não, com S. Soberania. Depois vão perguntando, como é que é esse negócio de soberania mesmo? Vamos ficar bom nesse negócio aí. Quem fica bom nisso daí, leva uma vida de ações de graças a Deus com toda tranquilidade. O Senhor desceu até um povo que não tinha a menor condição de se livrar daquela situação. E pior ainda, um povo que além de não ter condições de se livrar, nem sabia que dava para se livrar, ou mesmo que estavam escravizados. Ainda tem mais isso. Tanto o povo achava que estava bom, quanto assim que atravessou o mar para o outro lado, começou a sentir saudade das panelas de comida. As cebolas, os alhos, os peixes. Quem não gosta de cebola e alho não ia estar nem aí. Mas e quem gosta de um peixinho já ia começar a chiar. Ou seja, tão logo o livramento chegou, o mimimi começou também. Será que você já viu isso na igreja? Será que nós já vimos isso por aqui, pastor Michel? Quando a gente atravessa o mar, ou seja, o batismo, começa a andar, peregrinar por esse deserto chamado os dias da igreja, a caminho do céu, Canaã, começa a choradeira. Começa a idolatria. Não dá para fazer bezerro de ouro, que ouro está muito caro, mas a gente dá um jeito. Pode fazer um bezerro de carne mesmo hoje, que vai ser caro também. Pode não ser tão caro quanto um de ouro, mas não é barato. O Deus de Israel tira seu povo do Egito, apesar de, primeiro, estar lidando contra a nação mais poderosa do mundo daqueles dias. Não havia no mundo daqueles dias, daquela época, uma nação tão poderosa quanto o Egito. Estavam lidando com o rei mais poderoso do planeta, contra certamente o exército mais numeroso, mais bem preparado, e que não tinha a menor boa vontade em dispensar aquele povo. Mas esse não era o maior dos males. Além de contar com os impedimentos de um inimigo poderoso, ainda contava com uma segunda parte que não era brincadeira. A incredulidade e a desobediência do próprio povo. Ei, Deus está nos livrando. Quem é Deus? Nós não vamos mais ser escravos. O que é escravo? Olha, nós vamos para uma terra melhor do que essa. Acho meio difícil. Melhor do que essa aqui, acho que não tem não. E eu vou dizer mais um negócio para vocês. Até os dias de hoje. Se ilude quem imagina que aquela guerra toda por aquela região da Palestina seja por alguma riqueza da terra. Pensa numa terrinha ruim. Nem petróleo no subsolo tem. Tem para tudo quanto é lado em redor. Lá mesmo não. Uma veiazinha aqui, acolá que produz alguma coisinha, e o resto é só pedra e deserto. A terra do Egito é muito melhor. A da Babilônia é muito melhor. Nem se compara. Então, amados, era duro convencer aquele povo que eles estavam sendo tirados de uma situação ruim para ser levados para uma situação melhor. E hoje, quando a gente prega o evangelho para alguém, qual é a sensação que a gente tem? Ei, você vai ser liberto dessa escravidão do pecado. Deus vai te livrar disso daí, rapaz. Você vai largar isso daí. O quê? Essa vida de prisão, você vive preso. Eu? Não, eu não. Eu vou para a igreja o quê, rapaz? Levar dinheiro para pastor? Pastor mandar na minha vida? Conversa é essa, rapaz? Me respeita, eu só é macho. Tantos séculos se passaram, a situação continua a mesma. Não tem um faraó, nós não estamos amassando barro para fazer tijolo, não estamos construindo pirâmide, mas a situação é a mesminha. Lembra-se que eu te falei na questão da tipologia, da simbologia? É isso aí. Vão avaliando, examinando toda essa questão. Oh, Deus bondoso.
A primeira parte vai dizer respeito a isso. Chegada do povo no Egito. Permanência ali durante 430 anos. Um crescimento populacional raramente visto. Um povo numeroso, forte, saudável, bom para trabalhar com os braços. Uma tristeza com a cabeça, mas com os braços eles eram bons. Não pediram para nascer ali, mas ali nasceram. E o Deus daquele povo havia feito uma promessa. E essa primeira parte do livro diz respeito a essa promessa. O Senhor prometeu aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, que faria deles uma nação muito numerosa, enorme, e que os colocaria numa determinada terra que, sob juramento, Deus tinha dito que colocaria. E colocou. Glória a Deus por isso. Tudo quanto o Senhor prometeu, cumpriu, com riqueza de detalhes. O capítulo 1, versículo 7, que eu citei, nos lembra da determinação de Deus lá na ocasião da criação. Nos remete a outra situação depois do dilúvio, onde Deus dá de novo a mesma ordem. Cresçam, se multipliquem, se espalhem pela terra, povoem a terra, dominem a terra. Olha o que aconteceu no Egito. Mesmo sob a escravidão, capítulo 1, verso 7, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Os servos de Deus, os eleitos de Deus, continuam nascendo pelo mundo afora. Não vão parar de nascer. Estão espalhados por aí. Alguns deles não têm a menor ideia que vão morar no céu. Embora já tenham ouvido falar num céu e no inferno, e quando você pergunta, não, eu quero ir para o céu, eu quero saber de inferno, não. Mas não tem a mínima ideia do que tem que fazer para chegar lá, ou do que tem que acontecer para chegar lá. E fica essa incumbência para nós, para a igreja do Senhor, de abrir as nossas bocas e anunciar o Evangelho, para que esse povo ouça e se converta, e seja livrado, libertado dessa condenação, e entre junto com a igreja nesse deserto, nessa peregrinação, rumo à Canaã celestial, rumo à salvação. Amém, amados? A segunda parte, quero que vocês deem um pulo aí lá para o capítulo 19. Capítulo 19, versículos de 4 a 6, apenas, está bom demais. Deus, então, falando com Moisés lá no Monte Sinai. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Joia. Depois daquele período morando como escravo, trabalhando como escravo, só conhecendo a vida de escravo, então o Senhor liberta o povo. Não sem muita dificuldade. O tal do faraó não queria liberar ninguém, não é verdade? Sob uma dificuldade tremenda, as pragas do Egito, as 10 pragas que todo mundo conhece, e aquela dificuldade toda, até a 5ª praga, você vai ver o texto dizendo, mas Faraó endureceu o seu coração. A partir da 6ª praga, você já começa a ler o texto um pouco diferente, né? Mas Deus endureceu o coração de Faraó. Mas, gente, mas como é que é isso? Deus endureceu o coração do homem? Foi.
Mas como é que é isso, rapaz? Tem pastor que tem coragem de subir no púlpito, pendurar uma gravata no pescoço quando não bota uma golinha clerical, para dizer que não, que Deus não faz isso não. Isso é o livre-arbítrio do homem. É porque cada um aqui decide. Meu Deus, de onde se tira isso? Pai do céu, para onde o povo vai? Romanos capítulo 9, versículo 18, o apóstolo Paulo fala disso, sabendo que no meio de uma explicação que não ia ser fácil para um povo inteligente, que a soberania de Deus não iria ser aceita com essa facilidade toda, Paulo explica, porque Deus amolece a quem quer e endurece a quem lhe apraz, porque Ele é Deus. Porque Ele é um Deus soberano. Olha a soberania de novo aí. Porque Ele é o Deus e nós somos gente. Homens, mulheres, de carne e osso. Amém, amados? No capítulo 9, verso 16, você não precisa ler lá, não, do Êxodo. Mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus está dizendo para Moisés, está explicando para Moisés, no meio das pragas, olha, vai lá e diga para o faraó, que eu já podia ter matado todo mundo, acabado com tudo, mas de jeito nenhum, eu estou mantendo ele aí, exatamente para que por meio dessa dureza de coração, por meio desse pensar que Ele realmente é poderoso, de pensar que Ele pode alguma coisa, o meu nome se torne conhecido de toda a terra. Assim como o mundo inteiro ouviu e temeu. Um certo povo que vivia como escravo, não sabia fazer nada, a não ser plantar roça, fazer tijolo debaixo de taca e criar gado. Vem aí, derrotou o exército do Egito. Derrotaram o exército do Egito. Rapaz, esse povo deve ser bruto mesmo, né? Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, usou de todos os seus recursos, regeu a história toda, para que o mundo visse que aquilo que o Senhor determinava acontecia. E tirou um povinho simples, lavradores, não sabiam nem pegar numa arma, talvez nunca nem tinham visto uma, transformando-os num exército poderoso que vencia guerras, porque o Deus daquele povo estava com ele. Nessa segunda parte, lendo esses versos que nós vimos aí agora, capítulo 19, os versos de 4 a 6, o Senhor está explicando para Moisés. Trata-se, prestem atenção, amados irmãos, de uma nação sacerdotal. É por meio daquele povo de Israel que o mundo vai ficar conhecendo o Deus Todo-Poderoso. Quantas oportunidades Israel teve para isso? Porque o Deus soberano também criou essas ocasiões. Ele criou todas essas oportunidades. Lembra-se, eu comentei agora que aquela terrinha lá é mais fraca do que a do Egito, é mais fraca do que a da Mesopotâmia, e aquele povo prosperaria abundantemente em cima daquela pedreira, exatamente porque o Deus Todo-Poderoso era com eles. Bastava isso. Bastava não se envolverem com a idolatria e com a feitiçaria das outras nações e o mundo inteiro veria que pela fidelidade ao único Deus verdadeiro, aquela nação prosperaria naquele lugar de modo inexplicável, injustificável, para todo mundo ficar louco. Afinal de contas, o que esse povo tem? Como é que eles conseguem ser assim? Como é que eles conseguem isso tudo? Aí alguém diria... É porque eles têm um Deus de verdade. O Deus deles não é igual a esses deusinhos pela porco da gente aqui, não. O Deus deles lá é bala mesmo. O Deus deles é de verdade. Não é Deus fajuta que nem esse nosso aqui, não, que a gente tem que fazer. Esse deles lá ninguém fez, não. E assim o Senhor ficaria conhecido. Lamentavelmente, Israel falhou. A nação falhou. Deus nunca falhou. Amém, amados? Sempre por meio de um remanescentezinho aqui, outro ali, Deus sempre manteve a sua nação ali, nem que essa nação significasse um tiquinho de gente no meio da multidão inteira, mas Deus sempre manteve
a chama acesa. Mais ou menos com o que acontece na igreja hoje. A gente diz mais ou menos que a gente, se disser que é exatamente, tem gente que fica ofendido. Era por meio da igreja hoje que o Deus verdadeiro, o Deus de verdade, o Deus soberano, deveria ser conhecido da terra inteira. Isso está acontecendo? Vamos ser honestos. É cada tipo de Deus que a gente está vendo hoje, né? É um Deus que eu olho para ele e me vejo igualzinho a ele. Não acho que ele é superior a mim, não. Se bobear, eu sou até superior a ele. Eu sou o centro dele. Ele tem uma caneta que escreve lá, mas eu tenho uma borracha que apaga. Dureza, né? Que dias. É por meio desse tipo de declaração que o mundo vai conhecer o Deus de verdade? É por meio de campanha dos 318, dos portal do inferno, sei lá do quê, do cajado, do tijolo, do óleo, do sabonete de sebo, de bucho de bode de Israel, de água do rio Jordão, a areia do Monte Sinai. É por meio disso que o mundo vai conhecer o Deus verdadeiro? É por meio desse tipo de pregação? Então, quando a gente diz que pouca coisa mudou, a gente está sendo sensível, né? Delicado. Israel não conseguiu apresentar Deus ao mundo, mas Deus, o Deus soberano, sempre deu o seu jeitinho de fazer uso daqueles que ele quis para se apresentar ao mundo inteiro. A igreja do Senhor marcha triunfante. Ele mesmo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Você se lembra? E isso realmente tem acontecido. A igreja do Senhor não para. O que não podemos é confundir aquele monte de gente que atravessou o mar com Moisés com um Israel adequado que anunciaria o Senhor ao mundo. Porque aqueles que atravessaram o mar no deserto mesmo ficaram. Não viram a terra prometida. Lamentavelmente, e essa é uma notícia que a gente dá com pesar no coração, todo esse mundaréu de gente que a gente chama de igreja, lamentavelmente, não verá a Canaã celestial. Isso é triste. Dói no peito. Mas é uma verdade dura que a gente não pode omitir. E temos que nos policiar e nos vigiar todo dia para que a gente não caia nesse tipo de armadilha, porque é muito sedutora. Seduz demais. O que você acha de ouvir? Você é o centro do coração de Jesus. Você é o ponto fraco de Jesus. Olha, Jesus chora por tua causa. Viu? Você é lindo, cheiroso, maravilhoso, gostoso. Ai de Jesus se não fosse você. Oh, amados. Vamos prestar atenção. Louvado seja Deus. Capítulo 20, versículos 1 e 2. Então Deus falou estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele manda o famoso decálogo, os 10 mandamentos. E instrui o povo acerca de como andar na presença de um Deus vivo, um Deus de verdade. Os deuses falsos também matavam. Mas como é que matavam? Não, você pega a sua criancinha e bota naquela estátua ali daquele Deus ali, toca fogo no bichinho e mata ele. Mas esse Deus verdadeiro é santo. E se os camaradas caminhassem com ele pelo meio do povo, e caminhassem de qualquer jeito, eles seriam fulminados. Deus dá uma lei e determina, andem assim, porque eu vou estar no meio de vocês. O Moisés intercede pelo povo. Na ocasião do bezerro, morre um tiquinho de gente, porque o Moisés intercede e clama a Deus, se o Senhor não for junto, eu não vou não. Vou mandar um anjo. Não, um anjo não, tem que ser o Senhor, que senão eu não vou, não tenho coragem não. Não dá para guiar um povo desse não, o povo é ruim. O povo é duro. E não adianta a gente pensar agora, pastor, aquele povo era ruim, né? Igualzinho nós.
Mesma coisinha. Mesmo tempero. Diferençazinha a roupa que a gente usa, a gente anda de carro movido a combustível, tem telefone celular, eles não tinham isso. Mas no resto, iguaizinhos a nós. 100% iguais. Todo mundo afim de um confortozinho. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Onde é que eu vou dormir? Ah, não, maná todo dia. Tem outra coisa não. Rapaz, você era escravo. Nós estamos indo para a terra prometida. Terra que Deus prometeu sob juramento. Eu não quero não, lá no Egito era melhor. Deus te libertou. Libertou do quê? Oh, Jesus. Nessa lei que o Senhor dá para o povo, para que o povo ande adequadamente no meio dele, o Senhor trata dos relacionamentos sociais, das leis civis religiosas, da instrução, as instruções sobre a construção do tabernáculo. Citei pela primeira vez esse nome aqui, tabernáculo. Já já nós vamos falar mais sobre ele. Um templo provisório abundante para o sacrifício e adoração do povo na presença do Senhor, dá as instruções preliminares com relação aos sacrifícios, porque as instruções mais pormenorizadas acerca disso, vocês vão ver mais para frente, nos próximos domingos, em Levítico, em Números, que vocês vão ver isso daí, muito legal, muito interessante. No capítulo 32 acontece aí o fenômeno da construção, da feitura do bezerro de ouro. Moisés sobe ao monte, passa 40 dias lá recebendo instrução de Deus para trazer uma bênção para o povo. Está demorando demais. Arão, esse Moisés deve ter morrido, Arão. E esse Deus que ele tanto falou, não cuidou nem dele, vai cuidar de nós? Bora fazer o seguinte, rapaz. Bora fazer um Deus para nós. Tinha que ser um bezerro. Aí faz aquela marmota. Imagina a alegria de Moisés quando desce e acha o Arão agarrado naquela geringonça. É duro, né? O tempo passa e a gente repete muito esses erros. Não, o que o pastor Michel quer estudando tanto? Para que isso? Ah, não, está demorando demais. Vamos embora. Não, pastor Michel, larga isso, vamos embora cuidar aqui. Irmãos, assim como havia um Moisés orando incessantemente, totalmente largado da vida própria, para guiar um povo. Ainda existem pastores espalhados por esse mundo. São bichos raros de serem achados, mas ainda existem alguns, cuidando na instrução e no guiar um povo, segundo os preceitos de um Deus soberano, que ditou tudo quanto deveríamos fazer para que andássemos com segurança na companhia de um Deus que é vivo. Não murmurem, pelo amor de Deus, seja pelo que for. Não sejam o camarada da contradição. Não seja o ser do contraponto a qualquer custo. Tem gente que ama tanto se colocar contra que a hora que o pastor disser esse céu azul, não é azul não, hoje está meio nublado, ele está meio roxo. Só porque quer ter um motivo para hoje eu travo ele, hoje eu quero ver se esse negócio anda. Amados, pelo amor de Deus. Lá se vão pelo menos 3.500 anos de peleja nesse sentido. Profetas, sacerdotes, apóstolos, o próprio Senhor Jesus, pastores nos dias de hoje, todos sofrendo horrores, para levar mais um pouquinho adiante um povo que é duro de ser conduzido. Eu falei, e não falei brincando, falei sério. Não adianta ler o texto, olhar para trás e dizer, mas aquele povo era duro, né? Era duro igualzinho a nós. Do mesmo jeitinho. Com as mesmas birras, as mesmas teimosias. A intercessão de Moisés pelo povo livra. Vamos caminhar para o final? O homem falou em final. Vai acabar. Dê um salto aí para o capítulo 40. Êxodo capítulo 40, versos do 34 ao 38. Tirar o 40 daqui? Não, está aqui ainda.
Êxodo capítulo 40, versos de 34 a 38. Você vê que é o finalzinho do livro mesmo, né? Está caminhando para encerrar o sermão. Olha que interessante. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Primeiro detalhe interessante, que quando Deus queria que o povo caminhasse, a nuvem se levantava, os levitas cuidavam ali ligeiro, desmontavam o tabernáculo, botavam nos ombros e o povo caminhava mais um pedaço. Quando Deus queria que parasse, então a nuvem parava por ali. Mas o mais interessante nisso tudo é que Deus determina como o tabernáculo seja feito. Um local para a sua habitação, deixando sempre claro para o povo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque Deus tem uma moradia muito superior a um tabernáculo ou qualquer templo de Salomão que se faça nesse mundo, porque Ele tem uma morada muito melhor, ninguém tem dúvida disso. Mas o Senhor determinou, para que se saiba, que o culto que se presta a mim, sou eu mesmo que determina como seja feito. Que o tabernáculo onde a minha presença se fará, será construído da maneira que eu estou determinando que se faça. E que ele vai andar quando eu quiser que ande, vai parar quando eu quiser que pare, até que ele chegue no lugar definitivo onde eu quiser que ele seja feito. E Deus vem para caminhar com o seu povo e estabelecer com o seu povo todos os meios para que seja cultuado, para que permaneçam juntos, no firmar de uma aliança e uma renovação de uma aliança que o próprio Deus fez. Não foi homem nenhum, foi Ele. Olha só, Deus fez e renovou sua aliança com o seu povo e fez morada entre o povo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor não encheria algo que Ele não aprovasse, não encheria algo que Ele não recebesse. O restabelecimento da morada de Deus entre os homens é, de alguma forma, prestem atenção, não dá para comparar, mas sugere, começa a ser feito um remendo, um conserto, que é a palavra mais adequada para se usar aqui. Tanto é que o tabernáculo leva esse nome também de tenda do conserto. Começa a ser consertado aquilo que foi estragado lá no Jardim do Éden, quando por meio do pecado do homem, Deus então se separa definitivamente do homem. Agora, o tabernáculo está ali, a arca da aliança está lá, e a presença de Deus ali se faz. Não com aquela intimidade toda que tinha com Adão antes de pecar, de maneira nenhuma. Mas Deus começa misericordiosamente, graciosamente, a estabelecer esse conserto. Conserto esse que vai ser totalmente reatado na vinda de Jesus e seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Também é o prenúncio da vinda do próprio Emanuel. Se a tenda, o tabernáculo, está no meio do povo, Jesus vem tabernacular conosco, Jesus vem habitar conosco. As palavras do Senhor a Moisés: eu ouvi o clamor do povo, eu escutei os seus gemidos, eu vi o seu sofrimento, então desci a fim de livrá-lo. Assim fez o Senhor Jesus. Na impossibilidade de nós irmos até Ele, lá veio o Senhor a nós. Glória a Deus por isso. Amado irmão, amada irmã, se você conseguir compreender isso,
e avançar no entendimento disso. É impossível que você não leve o resto dos seus dias em ações de graças a esse Deus maravilhoso. Você vai começar a entender e vai crescer no entendimento de que toda essa obra foi simplesmente magnífica. O Senhor consertando aquilo que Ele não estragou. O Senhor reatando aquilo que Ele não separou. O Senhor dando vida quando deveria nos recompensar com a morte. Salvando aqueles que mereciam ser exterminados. Não é de hoje. O fato é antigo. E continua acontecendo hoje, como acontecia naqueles dias. Entenda, pelo amor de Deus, o que é soberania de Deus. O que foi esse descer até nós, tabernacular conosco, estar conosco. E com certeza, sua vida será um conjunto de obras em ações de graças a esse Deus. E ações de graças com alegria, com satisfação, e não com pesar no coração. Porque fazer religiosamente, tem época que é legal, mas tem época que não presta não. Quando eu era menino, lá no Goiás, eu segui muito aquelas procissão, reza de terço. Às vezes era legal, a gente era molequinho, né? Via as meninas, que era coisa rara aquele tempo, não era fácil não. E aí começava a sentir o cheiro da comida, era galinha caipira, leitão assado, aquele negócio todo. E a barriga roncava, a fome batia, e nada daquele terço acabava. É reza que não acaba nunca. Pensa uma ruma de Ave Maria e Pai Nosso, e de vez em quando ainda tem um outro negócio. Quem acompanhou lembra como é que era. Você ia em um, ia em dois, ia em três, mas de repente você já não quer mais. Religiosamente é a mesma coisa. Você vê que você vem na campanha, se o pastor Michel começar a fazer campanha aqui, campanha da rosa. 7 domingos da rosa amarela. Aí você vem. Aí, quando for no 8º domingo, você já não vem, não tem campanha. Eu não vou não. Aí ele é obrigado a criar a campanha. A campanha do tijolo, aí você vem. E assim vai, a campanha da mesa, a campanha do púlpito, e vai embora. E quando é o ano que vem, ele esqueceu, olha, a campanha da rosa. Não, a da rosa eu já fiz o ano passado, mas não. Porque religiosamente se enfada, mas espiritualmente não. Se a sua vida for uma vida em ações de graças, em ação de graça constante, na devida compreensão do tamanho do sacrifício que Deus fez por você, meu amado, isso será feito com uma alegria, com uma satisfação espiritual simplesmente inexplicável. Coisa que só se explica por milagre mesmo. Impossível de se explicar cientificamente, ou sociologicamente, ou filosoficamente, ou seja lá como for. Compreenda em nome de Jesus. O clímax, o ponto alto desse livro do Êxodo é esse momento. A glória do Senhor enchendo o tabernáculo. E o povo se dirigindo todo para lá, para a adoração. Se você tem as Bíblias de estudo, que tem aqueles desenhozinhos nas páginas, você vai ver que Deus determina que o tabernáculo seja armado no meio do acampamento. E as tribos, que eram 12, colocadas todas em volta. Exatamente para que ninguém tivesse uma distância maior, ou uma visão diferenciada. A minha tribo fica de trás da outra. Não, todas elas circundando o tabernáculo. No momento da adoração, todo mundo junto no mesmo lugar. Inicia-se a adoração coletiva a Deus. Foi Deus quem inventou esse negócio de adorarmos a Ele coletivamente. Nunca determinou que você deixasse de adorar a Deus em casa, na rua, no trabalho, em todo lugar. Mas é indispensável que o povo se ajunte com o propósito de adorar. Deus criou isso.
Deus está estabelecendo no meio do seu povo todas as nuances religiosas e os meios de se andar com Ele, de se crescer na fé, no conhecimento desse Deus maravilhoso. E no meio desse monte de coisas que Deus estabelece, uma delas é o culto coletivo. Até então não existia, amados. Deus tratava sempre com um homem. A partir daqui, acabou o tratar com um homem. Deus vai levantando líderes aqui e acolá. Tem época tão terrível que não tem líder para levantar, mas Deus está tratando com um povo, com uma nação. E é assim que Ele trata conosco hoje. Embora cada um de nós tenha contas particulares a prestar a Deus, é coletivamente que nós andamos com Ele. Amém, queridos? Portanto, encerra-se o êxodo com as informações de que Deus resgatou o seu povo da escravidão. Glória a Deus. Nem sabiam que eram escravos. Assim como nos dias de hoje, os homens estão atolados no pecado, amarrados, escravizados sem saber. Motivo pelo qual, quando você fala, vou orar para Deus te libertar, o cara quer te dar um tiro. Não, libertar de quê, rapaz? Me respeita, rapaz. O cara fica bravo, porque ele não sabe que ele está preso. Ele não sabe que é escravo. A mesma coisa. Além de resgatar o povo da escravidão, Deus conduziu e acompanhou pelo estabelecimento da sua lei. Não é determinar que vá, o caminho é esse aqui, vai, sai daqui e vai para lá. Não, Deus foi junto. Deus junto. Deus conosco. A noção de Emanuel vem do tabernáculo. Jesus recebe esse nome, Emanuel, Deus conosco. Porque é conosco que Ele está. A promessa dele aos apóstolos, aos discípulos, no final de Mateus 28, é tremenda. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação desse mundo velho de meu Deus. O Senhor não nos abandonará. Ele não nos deixará. Amém, amados? E por último, Deus andando no meio do seu povo, o levará à terra que Ele mesmo prometeu. E é o único meio de chegar lá, é indo com Ele. Só dá para ir andando com o Senhor. Encerrando já a mensagem, eu estou lembrando aqui de um detalhe, eu preciso falar dele com os irmãos. O povo dito evangélico tem muitos jargões, né, pastor Michel? Muitos ditos, ditados. E no meio desse evangeliquez que a gente fala, vez ou outra, a gente vê um irmão clamando, né, pedindo, ore por mim, rapaz, eu estou passando por um deserto. Amém, irmão, vamos orar. E nós mesmos usamos esse jargão, usamos dessa expressão, né? Meu irmão, a vida está difícil, eu estou atravessando um deserto tremendo. E aí é o seguinte, quem é o crente que não está atravessando um deserto? Em toda essa tipologia que a gente tratou aqui, o que você entendeu por deserto? O povo está no Egito, ou seja, no mundo. Por que está lá? Foi para lá por quê? Não, nasceu lá. Ou seja, você está no mundo por quê? Porque você nasceu no mundo. Não tinha outro lugar para você nascer. Foi ou não foi? Ou alguém está contrariado porque nasceu aqui. Eu queria ter nascido, era em Júpiter. Grandão, bonito. Saturno, então. Né? O povo nasceu lá. Deus tira o povo. E não é fácil. O mundo não quer largar a gente. O Egito não queria largar o povo. É com mão forte que Deus tira. Passa o povo pelo mar. Ou seja, pelo batismo. Fomos batizados. Não fomos? Depois do mar, quando passou o mar para o outro lado, o que encararam? Deserto. Nós estamos precisamente no deserto, amados. E só existem duas maneiras de sair do deserto. Uma delas é morrendo no deserto, sendo engolido pela terra do deserto, perecendo no deserto. E a outra maneira, glória a Deus, que é essa que a gente está almejando, é atravessando do outro lado, chegando na Canaã.
ou seja, no céu. Fim das contas, quando você pede para um irmão orar, irmão, esse deserto está terrível, estou sofrendo demais, ore por mim. Fala, irmão, qual é a oração que é para fazer? Para tu morrer no deserto? Porque é para chegar na Canaã mais ligeiro, é? Será que tem algum atalho para a gente chegar lá? Então, amado, não tem jeito não, nós estamos no deserto, nós estamos atravessando o deserto. Fique tranquilo, Deus está mandando maná, está saindo água da rocha, vai faltar nada não. E Ele vai parar de cuidar com maná e com água quando a gente chegar na Canaã. Lá com certeza vai ter uns negocinhos melhor para comer. Mas até lá, amados, murmure não. E não clame a Deus para acelerar as coisas. O deserto está doendo? Tá, andar no deserto deve ser ruim. Eu já andei numa regiãozinha seca do Nordeste, achei horrível. Imagina um desertão daquele. Deve ser ruim demais. Mas é o caminho para Canaã. É a estrada que tem para Canaã. Não existe outra. É por lá que tem que ir. O livro do Êxodo trata disso, amados. A grosso modo, o que deu para esse velho pastor colocar para os irmãos em um culto com a pregação aí de uns 40 e poucos minutos, foi isso aí. O meu empenho é para que você tenha sido despertado no sentido de estudar mais esse livro, de bombardear os professores da EBD com perguntas e crescer no entendimento disso daí, porque é maravilhoso. Trata-se de um livro magnífico, inclusive levando em conta toda essa tipologia que eu coloquei aqui.